Muito bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Bom dia, Espírito Santo de Deus, mais um dia, mais um dia. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma caminhada com o Senhor, despertando. Desperta, 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 ó tu que dormes. Vamos despertar aqui com a palavra de Deus. Bom dia, bom dia. Você de perto, você de longe, você que é do sertão de Sergipe, seja muito bem-vindo. Você de Glória, você aqui de todas as imediações aqui do sertão, né? Esse sertão bom, sertão maravilhoso, Itabaiana, Itabaianinha, você que é aqui dessa área, né? Poço Redondo, você que é de Canindé de São Francisco, você que é lá do povoado, né? Pessoal maravilhoso lá de Canindé, de povoado Canadá também. Muito bom dia, muito bom dia. Você que é de Socorro, de Aracaju, de todo Sergipe e fora de Sergipe também, lá na minha terra, Santos, São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia. Você acordou bem? Dormiu bem, acordou bem? Acordou para vencer? Último dia do mês de setembro, outubro já tá aí, ó, tá junto com o galo, cantando, tô chegando. A voz tá meio rouquinha, né, porque ontem fez frio, gente do céu, pensando que o frio já tava indo embora, que nada. Ontem voltou com força, mas estamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia. Quem já está aqui comigo? Irmão Valdir, e com certeza sua esposa, irmã Mari, irmão Roberto, vai se achegando. Irmão Valdir, o senhor foi primeiro, né, irmão Valdir? Ansioso pela nossa caminhada hoje com Jacó, né? Eita, o confronto, o encontro. Será que Esaú recebeu seu irmão? Ai, gente, tem coisas que a gente tem que passar, né? E a palavra de Deus nos ensina isso aqui. Tem que passar, vamos passar. E bom que a gente passe nessa vida aqui, tá bom? Então, nós vamos ver aqui uma grande reconciliação. O Senhor diz que nós temos que amar uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o mais próximo, irmãos, são aqueles que estão bem pertinho de nós, são os nossos irmãos. Então, abra já a sua Bíblia em Gênesis capítulo 33. Olha a irmã Nidia chegando aí, olha outros irmãos chegando aí, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Enfrentar o frio é um desafio, mas quem vem, vence. Amém? Quem vem, vence. Nós estamos aqui para vencer, superar. E vencemos mais um mês, né? Vamos comemorar. A gente está aí 2 meses. 2 meses nessa direção. E Deus dando vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Alguns com frio, dormem mais um pouquinho, chega já no final, assiste na gravação, mas assistir ao vivo é como comer o pão quentinho. Você está comendo, né? Quem acorda cedo come aquele pão e é diferente comer o pão quentinho, não é verdade? Né? O cheirinho do pão é outro, o cheirinho do café fresquinho
é outro, né? Aquele sabor diferente. E aí agora o café requentado nem presta, né? Nem é bom o café requentado. E o pão, ele parece que fica um pouco mais murcho, mas pão quente, chegando na hora, sendo colocado na sua mesa. Eita. Cuscuz também, viu? Cuscuz frio, ninguém merece, diga que ninguém merece. Agora aquele cuscuz, a fumaça saindo assim, eita glória. Deixa eu falar de comida, pastor, uma hora dessa. Amém, irmãos. Bom dia, irmão Almi. Bom dia, bom dia, bom dia, irmã Lica. É glória, glória, só glória. Vamos lá para Gênesis capítulo 33, a partir do versículo 1. O reencontro ou o confronto. Reencontro ou confronto? Bora saber? Vamos lá, versículo 1. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú. O coração devia estar mil, né? Porque aquele passado ali, né? Você vai morrer na minha mão. Quando você for colocado diante de mim, mas Deus tinha dito, vai, que eu estou contigo. Então, bora. E aí vinha Esaú e 400 homens com ele. Então, repartindo os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros, né? Será que ele amava a Raquel, gente? Ele poderia ter colocado ela em linha de frente, né? Mas ele colocou de maneira diferente, né? Ele colocou a Leia. Mas também porque a Leia, irmãos, né? Espiritualmente falando, ela tinha uma unção de Deus. Ela tinha uma unção de Deus. E aqui foi algo bastante espiritual. A Leia era mais de Deus, a Raquel não. A Raquel era mais material. Então ele colocou logo aquela que era de Deus logo na linha de frente. E certamente, irmãos, Deus não deixaria acontecer nada não, porque aquele que é do Senhor maligno não toca, né? Então, aí vamos lá. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então você pode imaginar, né? Foi separando a família e os filhos. E também porque a Leia foi a primeira esposa, né? Aí ele foi logo à frente e se inclinou 7 vezes. 7 vezes, né, diante ali daqueles homens que estavam junto com o seu irmão, e aquela incerteza: será que eu vou sobreviver? Será que mas Deus sempre no controle, sempre o importante é enfrentar. Deus estava com ele, tá bom? Então ele diz aqui, olha, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e o que aconteceu? E choraram. Eita glória! Irmãos, quando vem a ordem do Senhor, quando vem depois de oração, coração totalmente limpo, né? Sem mágoa, sem ressentimento, Deus já trabalhou lá na frente. Deus vai à frente, irmãos. Deus vai à frente. Então, que coisa linda, né? Quando o irmão veio correndo naquela cena ali e abraçou Jacó. Nossa, aí os dois choraram, né?
20 anos depois. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então, a gente pode imaginar que reencontro lindo de irmãos, né? Quem são esses que vêm após você? É minha família, né? São os meus filhos. Que o Senhor, né, graciosamente, o Senhor foi comigo em tudo. Nossa. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com os seus filhos e inclinaram-se. E depois chegaram, né, José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu Senhor. Então ele perguntou assim, ele questionou, né, por que você mandou? Porque lembra que ele mandou os presentes, né? Mandou 2 bandos antes, mandou os presentes. Então ele estava perguntando: para que você mandou, né, todos aqueles antes? Então ele disse, né, para achar graça aos olhos do meu Senhor, que é você, né? Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então você não precisa me dar nada, né? Eu também tenho bastante. Eu não estou precisando de nada. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o rosto de Deus e tomastes contentamento em mim. Peço-te a minha bênção, que te foi trazido, dado. Vamos lá? Agora sim. Que te foi trazido, porque Deus graciosamente tem dado, e porque tenho de tudo. E instou, ou seja, insistiu com ele, até que a tomou. Então, o Esaú não queria, né? Não queria receber, porque ele não precisava realmente. Mas, como era um presente, Jacó insistiu: não, você vai receber de mim, eu quero te dar, eu quero te abençoar. Eita glória! E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém, ele lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, ou seja, são meninos, são novos, né? E que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afadigarem, né, somente um dia todo o rebanho morrerá. Então veja que Jacó, ele era cuidadoso, né? Ele falou assim: olha, eu não posso apressar porque eu tenho crianças pequenas, eu tenho o meu gado, né, as ovelhas de leite, e elas não podem ficar, se eu apertar muito na caminhada com eles, né, eu tenho que ir no passo deles. O gado pode morrer. Veja que cuidado, irmãos, né? A Bíblia sempre nos ensina isso, o Senhor nos ensina isso. Cuida de tudo aquilo que você tem. Amém? Cuida do que você tem. Às vezes nós não cuidamos, desprezamos, né? Não é porque ele tinha muito que ele ia o quê? Desprezar. Isso aqui também fala, irmãos, né? Existem pessoas que, quando não tem nada, ela deseja, né, uma mesa farta, ela deseja, né, roupas novas, ela deseja tudo. E chega o tempo que Deus prospera.
E aí tem pessoas, irmãos, que elas são da parte do desperdício, né? O Brasil tem muito disso, muita gente desperdiça comida, né? Por exemplo, coloca no prato aquilo que não vai consumir, aquilo que não vai comer, né? Porque tá vendo a mesa cheia e acaba jogando fora. Irmãos, né? O Jacó estava mostrando aqui que tudo ele tinha que ter cuidado. Ele tinha que cuidar. A família dele, né? Tinha gente, tinha as crianças, tinha mulheres. Então ele como homem, que o homem tem mais força, né? O homem ele tem aquela valentia, o corpo é mais robusto. O que acontece, né? Ele poderia correr junto com o irmão e os soldados, mas ele disse: não, eu tenho, né, mulheres, eu tenho aqui meus filhos, eu tenho meus animais e eu tenho que cuidar deles. A gente vai chegar lá no destino, mas eu quero que eles todos cheguem bem. Amém? Então, não despreze o que você tem, não despreze. Aqui fala também, mostra pra gente que existem pessoas, né? Existem homens e mulheres também que estudaram no seu casamento, que progrediram. Às vezes tem mulher que ela cuida da casa, cuida dos filhos, né? Mantém tudo aquilo ali bem organizado para o marido trabalhar, para o marido estudar, incentiva o marido porque querem progredir. E quando aquele homem chega, né, num topo maior, financeiramente falando, aí ele olha, né, para a mulher, olha para os filhos e ele começa a pensar assim, né, o inimigo coloca um pensamento, né? Já não posso, eles estão aquém de mim. A minha mulher, né, ela não é preparada para andar do meu lado. Eu vou deixar ela e vou me unir a alguém que esteja no meu nível. Não faça isso, cuide do que você tem. Gradualmente vai incentivando aquela que, sabe, te apoiou para que você estudasse, para que você crescesse, né? Aquela que comeu ali o osso, aí chegou agora, né, a hora de sentar na boa mesa. A tua mulher, os teus filhos, a tua família são os primeiros que tem que desfrutar com você a bênção do Senhor, aonde você chegou, porque você só chegou onde você chegou. Mesma coisa, filhos. Tem filhos que os pais trabalharam, irmão, trabalharam duro. Tem filhos de lavadeira, né? Filhos de pedreiros, do pessoal que mantém a cidade limpa. E trabalhou, irmão, trabalhou duro, noite e dia, na área que tinha que trabalhar, uma área dura, para que o filho se formasse, para que o filho tivesse uma vida melhor do que o pai. E aí quando o filho chega lá, ele olha para trás, ele despreza os pais, porque os pais não estudaram, porque os pais, mas ele esquece que para ele chegar onde ele chegou, aqueles pais renunciaram, deixaram de comer, deixaram de vestir, deixaram muitas coisas para que aquele filho, aquela filha, né, estudasse, prosperasse. Nunca deixe de cuidar daqueles que andam com você, aqueles que vieram esse tempo todo com você. Então Jacó, ele disse: eu não posso ir no seu passo com os soldados, porque eu tenho crianças, né? Tenho mulheres, tenho filhos, tenho os meus animais e eu tenho que zelar por eles.
Amém, irmãos? Isso aqui é mensagem para nós no dia de hoje. Cuide do que você tem. É precioso. Então diz aqui versículo 14, tá bom? Quem chegou aí, irmã Rosângela, Senira, Tia Neide e outros que entraram aí, vamos lá para o versículo 14. Ora, passe o meu Senhor adiante da face do seu servo, né? Da minha face. E eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu Senhor em Seir. Então, vá caminhando, né? Vá caminhando que a gente vai chegar, né? Nós iremos juntos. Eu vou juntos não. Você vai à frente e eu vou atrás, né? No passo deles. Versículo 15 agora. Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos teus olhos, aos olhos de meu Senhor. Então veja, irmão, que o reencontro, que parecia um confronto, né? Que por 20 anos a voz do Esaú eclodia, né? De inimizade, de que eu vou, às vezes, irmãos, nós perdemos muito tempo na vida. Aconteceu um dia uma divergência de opinião, uma situação, e irmãos deixam de se falar, né? Você deixa de falar com aquele parente, aconteceu alguma coisa, e aí, irmãos, né? Os anos vão passando e nenhuma das partes tomou atitude de ir lá, né? De falar com a outra pessoa, de acabar com aquele mal. 20 anos, né? 20 anos eles perderam de se reconciliar. E a Bíblia, quando você encontra, né? Você tem encontro com Jesus, é uma das primeiras coisas que você precisa fazer. Porque você se reconcilia com Deus. Jesus veio para religar o homem a Deus, né? Para reconciliar o Pai com os seus filhos. Nós somos os filhos, os herdeiros de Deus. E só nos tornamos filhos quando aceitamos o plano de Deus. Então o que acontece? Leva uma vida, irmãos, né? Se você parar para pensar, quanto tempo, muita gente fala isso, olha. Quanto tempo eu perdi sem Jesus? Quantos anos da minha vida, né? Eu poderia ter vivido grandes coisas com Deus. Você já parou para pensar? Né? Quantos anos você que hoje já está com Jesus, que o Senhor trabalhou no seu coração, e essa é a missão que você vai ter, né? É a missão que nós vamos receber aqui. Relacione as pessoas que passaram pela sua vida e que o inimigo criou circunstâncias para separar, para que um tivesse mágoa do outro, ódio do outro. A Bíblia diz que enquanto nós estamos aqui, nós temos que tratar para reconciliar. Não, pastora, mas comece a orar, mande presentes espirituais, peça ao Senhor para mudar o seu coração. Ah, mas aquele homem, aquela mulher. Irmãos, trate o seu coração. Esteja o seu coração diante de Deus. Se for para você estar diante daquela pessoa, Deus vai preparar o caminho. Você fala assim, se for para mim realmente estar diante dessa pessoa, né, verdadeiramente, prepara o caminho.
mas eu quero que o meu coração, né, seja livre de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo ódio, e comece a mandar, né, em oração os presentes. Eu abençoo fulano, eu abençoo cicrano, meu Deus, que ele prospere, que o diabo que seja envergonhado, que aquilo que nos separou se torne, comece a orar. Comece a orar, você vai ver que portas irão se abrir na sua vida. Deus irá lhe prosperar. Amém? Deus, ele vai fazer grandes coisas aí na sua vida e você vai dar testemunho para os seus filhos. Existem pessoas, irmãos, que ela tem raiva, tem ódio do outro e ela começa a contaminar todo mundo que está ao redor. E por anos, né? Seu tio não presta, quando era pequeno fez isso, aí já está lá com 50 anos. Ou seja, está lá com mais de 30, 40 anos remoendo e falando, né, remoendo aquela situação. Você veio para Jesus, acabe com isso. Tire essa raiz da mágoa, essa raiz do ressentimento. Comece a trabalhar o perdão, porque o diabo prendeu bênçãos que Deus quer te entregar. Então, no versículo 17, aliás, 16, assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir, né? Então ele voltou em paz e reconciliado com o irmão. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Vamos terminar mais 3 versículos aqui. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém? Então veja aqui, em tudo estava o que? A mão de Deus. Por quê? Porque o Jacó, em todo lugar que ele ia, ele levantava um altar, um lugar de comunhão, um lugar de busca, um lugar da presença de Deus, um lugar da orientação, né, de Deus. Nós estamos aqui, levantamos um altar, 5 da manhã, para buscar ao Senhor, para buscar a direção do Senhor. Então veja, irmãos, nós aprendemos muito hoje. Eu não sei que idade que você está, não sei que patamar você alcançou, mas dê uma parada e olhe quem você deixou lá atrás, quem você precisa perdoar, quem você precisa abençoar, quem você precisa liberar, porque quando você libera o outro, Deus abençoa mais a sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Lição grandiosíssima. E outra, não esqueça daqueles que caminham com você. Não esqueça que você chegou onde você chegou. Lembre o que seu pai e sua mãe, aqueles que criaram, né, que te criaram, que muitas vezes não é o pai e a mãe, um tio que te criou, uma tia, um avô, uma avó, eu não sei. Amém? E não esqueça de honrar, não esqueça de cuidar. O Jacó, ele nos mostra como nós temos que cuidar de tudo aquilo que a gente tem. E a família é o nosso bem mais precioso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito forte, hein? Muito forte. Parecia que Esaú era o inimigo de uma vida inteira.
Mas Deus sabe trabalhar, irmãos. O tempo passou. Amém? O tempo passou, a gente prospera. E se quer prosperar mais, a palavra do Senhor nos ensina: tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Então, reflita nesse último dia do mês de setembro, essa é a mensagem, né? Tenha paz com todo, reflita. E não esqueça de honrar aqueles que fizeram com que você chegasse até aqui. Aqueles que te deram a vida, aqueles que deram a vida por ti, aqueles que estão do seu lado. Os que não estão, perdoe. Perdoe, ame, dê presentes, né? Você vê que o outro também prosperou, ele não precisava, e ficou aquela: não, você vai levar, não, eu faço questão. Eu faço questão de abençoar você, porque eu também não preciso de nada. Eita glória! Aonde Deus está, irmãos, é dessa forma. A comunhão reina, a paz transborda. Amém? A paz transborda aonde Deus está. Passagem muito linda. Que Deus fale mais ao seu coração e que você, irmãos, né, que chegou até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda: ninguém chega só. Ninguém chega só. Ninguém. Lindo, né? Lindo. E você vai ter esse reencontro com algum irmão, alguma irmã, alguém que um dia te distratou. O perdão e a gratidão tem que andar juntos na nossa vida. Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que forte, Pai. Essa reconciliação de família. 20 anos depois. Que forte, meu Deus. O posicionamento de Jacó mudou tudo. Jacó, ele não foi de qualquer forma, porque ele entendeu como é bom estar na presença de Deus, como é bom amar a Deus, como é bom colocar tudo diante do Senhor, como é bom deixar Deus guiar os nossos passos, os nossos caminhos, porque os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Meu Deus, olha para cada pessoa que está aqui, Senhor, essas que estão ao vivo, essas que vão nos ouvir no momento deles. Existem pessoas, meu Deus, que sofrem uma vida inteira porque não perdoou ainda. Não perdoou a si, muitas vezes não perdoou a Deus, muitas vezes não perdoou alguém que lhe fez mal. E isso já se passaram 20, 30, 40 anos. E essa pessoa vive, meu Deus, amargurada, com a vida travada, com a vida amarrada, acorrentada por uma ameaça, acorrentada por um xingamento, acorrentada, meu Deus, às vezes até por um tapa, uma surra. Ah, meu irmão, o Senhor esteve contigo até agora e está te ensinando o caminho da tua vitória, o caminho da tua cura, o caminho da tua libertação. Então perdoe a quem você tem que perdoar. Libere a quem você precisa liberar. É hoje, em nome do Senhor Jesus. As máscaras do inferno já caíram por terra. Deixa Deus tratar. Peça a Deus: Senhor,
Se eu tiver que ter um encontro com essa pessoa, prepare o dia e prepare a hora que eu vou estar diante dela. Não para acusar. Em momento algum nós vemos Jacó lembrando a Esaú: você disse que iria me matar, queria acabar comigo. Não. Tudo foi entregue diante de Deus. Tudo foi preparado por Deus. Deixa o Senhor ir à frente. Mas mantenha o seu coração firme, confiando no Senhor, perdoando a quem tem que perdoar, amando, abençoando. Meu Deus, existem pessoas aqui, meu Pai, que não tinham parado para pensar, que desprezaram aquilo que o Senhor deu, desprezaram a família, desprezaram a esposa que tanto renunciou para que esse homem crescesse, para que esse homem estudasse, para que esse homem alcançasse um patamar maior. E quando esse homem ou essa mulher alcançou esse patamar, já olhou para trás, olhou para sua família e encheu-se de orgulho de si mesmo. Está a ponto de separar da sua família, de deixar sua mulher e seus filhos, porque eles não cresceram junto com eles. Não, meu irmão, cuide do que você tem. Você só chegou onde você chegou porque alguém sacrificou. O pai e a mãe sacrificou. A esposa sacrificou. E muitas vezes você sacrificou os seus filhos. Honre aqueles que te honraram. É aí o segredo da vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje máscaras do inferno, elas caem por terra. Cadeias malditas, elas são quebradas em nome do Senhor Jesus. Porque com a força dessa palavra, a tua vida vai mudar. E a prosperidade do Senhor em todas as áreas, na saúde, meu irmão, na vida financeira, em todas as áreas da tua vida vai mudar a partir de hoje. Porque você compreendeu o que você tem que fazer. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que a graça e a unção, o poder de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Luiz Felipe, bom dia, Deus te abençoe. Silvânia, bom dia. Olha aí o Tony, Deus abençoe, Tony, em nome do Senhor Jesus. Olha aí você que entrou, Sandra, olha quanta gente aí, Deus te abençoe. Você que chegou agora no final, vale a pena você assistir, vale a pena você tomar posse aqui. Os irmãos que comeram pão quentinho, e aí, irmãos? Só vitória, né? Escreva aí, só vitória. No último dia do mês de setembro, diga aí, só vitória. Escreva aí, é forte, né? Foi forte mesmo. Muito forte essa mensagem. Muito forte, muito forte. E se a gente praticar, é só vitória. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, irmãos, né? Rica e poderosamente. A irmã Cenília também. Só vitória. Rapaz, essa palavra foi forte, viu? Nós podemos ler a Bíblia, irmãos, 20, 30, 40, 50, 1000 vezes. Mas o Senhor nos amplia o nosso olhar. Amém? Só vitória, só vitória, só vitória. Né, Lica? Só vitória. Se nós praticarmos, irmãos, é só vitória. Só vitória. Oi, fui. Vou para a igreja já. Deus te abençoe. Amém? Amanhã estamos aqui. Amanhã estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Com frio, com calor, com chuva, seja lá o que for. Mas nós estamos aqui
em nome do Senhor Jesus. Tem muita coisa ainda para acontecer na vida de Jacó, né? Olha, chegou num patamar bom, mas tem muita coisa para acontecer. Os filhos cresceram. Nós vamos adiante aqui, ó. Muita coisa vai acontecer aí, porque os filhos cresceram. Filhos criados, experiências dobradas. Experiência dobrada, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos na fé, né? Vamos na bênção, que tem muita coisa para acontecer hoje.